A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, o Tema Livre de 2021, o primeiro programa, está começando agora. É um prazer estar de volta com vocês. Nesta retomada dos trabalhos, eu quero já de cara agradecer a presença e a participação do meu irmão Alaircel, aqui da Nova Era TV. E, claro, a gente pôr a par vocês todos a respeito do que está acontecendo, até preferi chegar sozinho, sem nenhum entrevistado. Como eu disse para o Céu, para pôr os assuntos em dia, são muitas coisas que a gente quer colocar no nosso programa. Então, estamos começando até de forma diferente, uma barbinha e tudo mais, e a gente que agora chegou no 6.0, até o Céu nem sabia, né, Céu? Esse ano, início de ano, a gente mudou de idade, uma nova fase na vida da gente, mas não muda nada, o meu sistema, meu organismo, minha vontade de trabalhar ainda é a mesma. Para mim, mudou a idade, mas o meu comportamento está igual, né? De qualquer forma, muita energia ainda para gastar nesses tempos que a gente tem pela frente. Então tá aí, né? Até a barba a gente deixou crescer um pouquinho para dar uma diferenciada, não sei até quanto tempo eu aguento com ela, mas de qualquer forma é um novo começo de ano e a gente tem várias prospecções. Eu já quero começar com vocês contando uma novidade que já abri, inclusive com exclusividade aqui na Nova Era TV, a respeito do projeto online do meu curso de técnicas de comunicação em rádio e TV, que através de uma parceria do Orion Park a gente está alinhavando. Então, esta semana a gente fez um teste, está tudo dentro do que eu esperava, até mais do que eu esperava, uma plataforma muito moderna, muito fácil de se trabalhar, e se tudo correr bem, até o final de janeiro ou até o início de fevereiro a gente estará lançando nacionalmente esse projeto e faremos então o curso de técnicas de comunicação em rádio, né, online para o mundo todo. Será, quem sabe, aí uma grande aventura diferente, um desafio enorme para poder expor então as nossas ideias que já foram disseminadas presencialmente para mais de 200 alunos quando eu ministrava aqui na cidade de Lages e também em municípios vizinhos. Mas a gente vai contar para vocês com mais detalhes quando as coisas acontecerem mais efetivamente daqui para frente, tá bom? Uma das grandes preocupações está sendo provavelmente a disseminação do novo coronavírus. Não poderíamos deixar de conversar sobre essa questão. E não sabemos nos próximos dias o que deverá acontecer. Ou, aliás, até sabemos. Eu tenho ouvido a palavra de muitos especialistas nos outros órgãos de comunicação falando a respeito de que a pandemia deverá se acentuar e muito depois dessa segunda quinzena de janeiro até o mês de fevereiro, diante do que estamos vendo hoje neste verão, com aglomerações diversas, principalmente no litoral. Praias lotadas, pessoas indo para as baladas, como se o vírus naquele momento não estivesse mais presente na vida das pessoas. Então, existe hoje dentro da saúde uma preocupação enorme de que esta pandemia deverá ter um ápice ainda maior do que nós já tivemos no mês de dezembro, né, com os feriados de outubro e novembro, agora nos finais de meses de janeiro e fevereiro. Preocupante esta situação. Mas uma questão interna, no caso de Santa Catarina, eu entendo que o governo do estado demorou muito para fazer um planejamento para o verão e nós acompanhamos o que aconteceu praticamente há 2-3 dias do Natal, é que baixou um decreto liberando basicamente em 100% os hotéis, pousadas e eventos e outras coisas, né, como se ao chegar o Natal o coronavírus deixasse então de acontecer aqui no estado de Santa Catarina. Aí veio o Ministério Público, né, e derrubou este decreto do governo, proibindo então o 100% de ocupação dos hotéis, reduzindo para os 70%, 50%, enfim.
e virou uma briga judicial. O governo conseguiu derrubar a liminar depois, através de uma liminar, conseguiu derrubar então o protesto do Ministério Público, e uma confusão em que o governo decide uma coisa, a justiça decide outra, e na verdade quem nós deveríamos ouvir, que é um corpo clínico, os médicos, os especialistas, os cientistas, ficam a briga entre governo político e a justiça, que os desembargadores provavelmente só analisando números estratosféricos acabam tomando decisões monocráticas, né? Isso então acaba criando um problema extremamente ruim para as pretensões econômicas, inclusive do estado de Santa Catarina. Um pecado o governo ter deixado para a última hora, teve todo o ano de pandemia para fazer esse planejamento, mas claro, teve aqueles problemas de impeachment de Carlos Moisés, que foi uma preocupação à parte, e o governo ficou desvirtuado e acabou não fazendo o seu dever de casa. Muito bem. Agora, nós estamos também acompanhando mundialmente, nacionalmente, o que acontece, porque as vacinas devem estar chegando no Brasil e sendo aplicadas já a partir deste mês de janeiro. Há quem diga que a partir do dia 20, 25, o Brasil receba já a primeira vacina, tanto é que nesta semana, nesta última quinta-feira, foi aprovada então a tal de vacina Coronavac, que é uma fabricação com o Instituto Butantan aqui do Brasil, testada no Brasil, em conjunto com uma empresa chinesa. O que a gente não entende é por que os chineses não querem a Coronavac e estão lá vacinando o seu povo com outro tipo de vacina, e a Coronavac, pelo que a gente entende, está só aqui no Brasil. Nenhum outro país está recebendo a Coronavac, mas no Brasil ela está em evidência, e nesta quinta-feira que passou, então ela teve o reconhecimento da Anvisa de que ela tem então uma eficácia de quase 80%, 70 e pouco por cento, né? E assim por diante. Então agora começa entra o pedido de vacinação emergencial e assim por diante. No estado de Santa Catarina, nós acompanhamos também ainda em dezembro a iniciativa da Federação Catarinense de Municípios, a FECAM, que foi até São Paulo negociar com o governo de São Paulo, porque o Dória lá em São Paulo é o grande mentor desta vacina, né? Não se sabe por quê, mas enfim, de qualquer forma a vacina está aí, e a FECAM se adiantou, e alguns municípios do estado de Santa Catarina, ou todos os municípios de Santa Catarina, já estão na frente então para receber a tal de Coronavac, que seja de uma vez por todas vacina chinesa ou não chinesa, Coronavac, seja qual for a vacina, tomara a Deus que ela realmente tenha o efeito que nós esperamos e aí imunize parte da população brasileira. Seja como for, então a FECAM já tem reservadas 500 mil doses que foram pedidas, e inclusive Lages entrou neste pedido. Até nós conversamos aqui com o vice-prefeito Juliano Polese, na época que ele estava interinamente, e ele falou que estava junto à FECAM também buscando para Lages a Coronavac, e provavelmente Lages deverá receber algumas doses dessa vacina, uma vez que os municípios estão em Santa Catarina bem aparelhados de seringa e de agulhas, pelo menos para essa primeira etapa, e a segunda não vai faltar esses instrumentos para que sejam vacinadas então as pessoas que estão mapeadas na fase A, né, que são basicamente as pessoas de retaguarda, né, a polícia militar, os médicos, enfermeiros, enfim, as pessoas da área da saúde e idosos acima de 65 anos, parece que é uma coisa assim, né? Então, uma outra informação interessante é de que o governo federal, e a gente fica aqui até tentando fazer uma defesa, o governo federal tem as suas razões, porque ele não cuida de um município e de um estado, ele tem que cuidar de todos os estados brasileiros, e como o Brasil não fabrica ainda nenhuma vacina, obviamente ficou para trás, ele depende da importação desses insumos da vacina, e aí então está obviamente atrasado, então tem sofrido muitas críticas em função disso. Mas agora, nesses dias, o governo federal, através do Pazuello, do Ministério da Saúde, eles têm feito algumas intervenções nacionais, né, para que possam esclarecer melhor o trabalho do Ministério da Saúde, com a ideia de que estão também comprando milhões e milhões de vacinas para distribuição simultânea em todos os municípios. Então a gente percebe que o governo federal
mesmo sendo bombardeado, ele estava trabalhando em silêncio, está com as seringas, está com as agulhas, está comprando as vacinas, vai comprar a Coronavac, vai comprar outros tipos de vacinas importadas do mundo e vai distribuir gratuitamente, não obrigando ninguém ou não obrigando a vacinação para quem não quiser. Então está aí, a gente confia de qualquer forma no governo federal, até porque as seringas o governo recuou na compra, porque quando falou em comprar já houve um superfaturamento, coisa do Brasil, e aí o Bolsonaro recuou, não queria mais comprar seringas, levou uma sarevada de pau, dizendo que não estava comprando então as seringas porque não queria vacinar o povo, mas se ele comprasse já compraria superfaturado, levaria pau porque comprou produto superfaturado e aí então fica entre a cruz e a espada. De qualquer maneira, o Brasil está preparado através do SUS para vacinar todo mundo e distribuir gratuitamente estas vacinas. E a gente aguarda então a partir desse final de janeiro todos esses acontecimentos. Para dizer a vocês, eu confio no governo federal e tenho que confiar no governo do estado e também no municipal a respeito das ações nesse campo, tá bom? Nós vamos a um rápido intervalo comercial e em seguida a gente retoma o nosso tema livre com outros tópicos importantes neste ano de 2021. Até já! Muito bem, de volta com a segunda parte do nosso tema livre, eu quero falar da nossa Serra Catarinense. Assumiram aí os novos prefeitos, alguns reeleitos e tudo mais, mas eu quero bater numa tecla que muitas vezes eu já abordei aqui no tema livre, que é com relação ao turismo da Serra Catarinense, pois está na hora da região serrana efetivar um projeto integrado de turismo. Chega de trabalhos isolados, Urubici de um lado, Urupema de outro, São Joaquim de outro, Lages de outro. Se falou muito recentemente a respeito da integração do turismo da Serra Catarinense, ainda mais que esse ano existe uma esperança e uma expectativa de que seja finalizada a Rota Caminhos da Neve. Quer dizer, mais um valor agregado, mais um território agregado no impulsionamento do turismo regional, porque é uma rota fantástica. Imagine o turista que vai para Porto Alegre, por exemplo, saindo de Florianópolis. Ele não vai mais pela 101, ele vai optar subindo a Serra do Rio do Rastro, passa por São Joaquim, pega a Rota Caminhos da Neve, vai passando pela Serra Gaúcha, entre Gramado, Bom Jesus, Gramado, Canela, enfim, essas cidades, Bento Gonçalves, a Rota do Vinho e tudo mais até chegar em Porto Alegre. Seria realmente uma grande conquista para a Serra Catarinense. Então esse turismo integrado,
está na hora de acontecer, está na hora dos prefeitos, de uma vez por todas, determinarem que os seus secretários ligados a essas áreas passem a criar uma discussão, porque, aliás, já foi discutido até demais. Existe o projeto, mas está na hora de ser efetivado, tirar do papel, então, o turismo integrado de Santa Catarina, ou melhor, da Serra Catarinense, e eu não sei por que esses prefeitos não acordam definitivamente para isso. Vem gestão, entra gestão, e essa situação permanece a mesma. Tem outros tópicos na área do turismo que eu gostaria de falar para vocês, um deles, pelo menos, eu quero salientar. O governo do estado, não no ano passado, mas logo que assumiu lá em final de 2018, impediu a iniciativa privada de idealizar um projeto lá na Serra do Rio do Rastro, né, lá em Bom Jardim da Serra, com a construção de uma plataforma de aço e de vidro naquela região. Né, embargou, de certa forma, o projeto para fazer algumas análises com investimento privado já garantido. E até agora, mais de um ano depois, quase um ano e meio, o governo do estado ainda não se manifestou e daqui a pouco esse investidor não vai querer mais fazer isso. Vamos ter que esperar por um terceiro, um outro, e esta oportunidade de crescimento do turismo da Serra Catarinense, ali na Serra do Rio do Rastro, com esta plataforma de vidro, né, que ficaria sobre o penhasco, uma ideia fantástica, vai por água abaixo. E o governo do estado não se mexe. Vamos bater em cima disso, porque o potencial do turismo serrano é enorme e parece que só os gestores municipais, alguns veem, mas a maioria não. Então essa é uma grande preocupação. Quero falar um pouquinho do município de Lages. Como será o governo de Antônio Seron a partir de agora? Eu fiz um comentário, inclusive, no meu blog esta semana, nessa expectativa. O prefeito, na segunda-feira, dia 4, já deu as boas-vindas, gravou o vídeo, tudo bem, muito bonitinho, que quer começar a trabalhar, que tem muito a fazer pelo município de Lages, e contemplando nos seus projetos o ser humano, né, o servidor público, as pessoas, a saúde e os gastos do dinheiro público com transparência e tudo mais. Então foi isso basicamente o teor da mensagem do prefeito Antônio Seron. Se nós analisarmos o que ele fez nesses primeiros 4 anos, ele recuperou todos os projetos que estavam parados da administração passada. Aí vem o Complexo Araucária, o Complexo Ponte Grande, a revitalização do centro, que ainda está em andamento, o mercado público e o cumprimento, até além da conta, do asfaltamento de ruas em que o transporte público urbano passa nos bairros da cidade. Então, entre os projetos deste ano está a continuidade do asfaltamento de algumas ruas principais da cidade de Lages, mas terminados esses projetos que estavam parados, incluindo a UPA, 24 horas, né, a revitalização da rodoviária e tudo mais, o que mais de novo tende o prefeito Antônio Seron fazer, além de cuidar da saúde dos moradores da cidade de Lages? Nós esperamos, obviamente, que ele apresente algum projeto, e nós sabemos que existem projetos importantíssimos para serem tomados e tirados da gaveta, entre eles o de prevenção às enchentes. O que é que nós vamos esperar? Uma nova enchente, que o Cará transborde, o Caço e Tiro fique de novo sob as águas e tudo mais, para daí repensar de novo o que vamos fazer? Foi pedido um projeto para analisar, porque o prefeito discutia muito que não podia esperar pelo achismo ou ouvir o achismo de o que fazer para conter as cheias aqui no município de Lages. Então foi pedido um projeto, existe hoje uma proposta, claro que é cara para poder executar esse projeto de contenção das cheias aqui do município de Lages, mas eu acho que daqui para frente o governo poderia pensar muito em 4 anos, pôr em prática pelo menos uma metade desse projeto de contenção das cheias. Não esperar que aconteça de novo um dilúvio na cidade de Lages e as pessoas fiquem embaixo d'água com as suas casas, né? Para depois repensar e rediscutir todo esse assunto. Tem que pensar agora que estamos numa seca, que estamos em dias de verão, tudo antes que novamente aconteça. Principalmente os pontos chaves da cidade de Lages, que a cada aguaceiro que dá, as casas ficam embaixo d'água. Não existe, será, por parte dos órgãos competentes, as secretarias competentes, uma iniciativa nesse sentido para solucionar em parte esses pontos que sempre são alagados a cada chuva no município de Lages e as pessoas pedindo socorro e não são ouvidas nesse quesito. Vem aí também a necessidade de uma melhor mobilidade urbana para a cidade de Lages, o crescente número de carros é evidente
e esses semáforos segurando o trânsito toda hora, por que não retiram os semáforos e não usam uma alternativa mais natural, como o caso das rotatórias, e assim por diante. E talvez aí o centro administrativo municipal seja implantado este ano nas decisões do prefeito Antônio Seron. Aí eu me retorno também ao município de Chapecó, lá João Rodrigues, ex-deputado federal, que inclusive não tomou posse no ano de 2018, por uma acusação de que ele havia interferido numa compra de uma retroescavadeira quando ele era vice-prefeito na cidade de Pinhalzinho. Foi ele que assinou o contrato lá em 1999, para você ter uma ideia, né, como vice-prefeito, pegou um projeto andando e pagou um preço altíssimo, foi preso, não assumiu como deputado, e somente agora, nas vésperas das eleições municipais, ele então foi inocentado, foi arquivado o processo e ele assumiu a prefeitura de Chapecó. E já está se mobilizando com alguns decretos, flexibilizando inclusive as ações contra o coronavírus para dar continuidade à economia do município de Chapecó, que segundo João Rodrigues não vai ser a pandemia que vai segurar o desenvolvimento da cidade. E rapidamente falando do nosso governo do estado de Santa Catarina, esta semana a gente recebeu a notícia da venda dos bens imóveis do governo do estado, né, dos bens inservíveis, e entre eles a curiosidade de que ele vendeu o segundo avião. O governo do estado tinha 2 aviões para circular no estado de Santa Catarina e também, claro, fazer as suas viagens pessoais no Brasil. Pois o governador Carlos Moisés, melhor dizendo, acha que os aviões não serviriam para nada, vendeu os 2. Então, esta semana ficou configurada a segunda venda do segundo avião e agora o estado de Santa Catarina não tem transporte para o governador, a não ser que ele viaje de carro ou de voos comerciais ou resolva pegar um helicóptero, que acaba gastando também fortunas viajando de helicóptero. Mas como, se nós formos analisar em 2 anos de governo, você não enche basicamente 2 vezes as mãos, né? Ou seja, seriam 20 dedos, né? Para as viagens do governo do estado em Santa Catarina. Viajou basicamente em alguns municípios maiores, mas se formos analisar, o governo do estado não está viajando, e com a venda desses aviões fica caracterizada a intenção de que ele não vai viajar pelo estado de Santa Catarina, a não ser por necessidade. Os municípios pequenos podem esquecer, nunca vão ver a cara do governador Carlos Moisés. Nos bastidores dizem que ele não vai ser candidato à reeleição, que ele está só contando os dias para largar o governo, porque ele não se achou nessa função de governador, até porque caiu no colo dele realmente o governo do estado de Santa Catarina. Ele não esperava, não estava preparado e não está ainda preparado para continuar o governo do estado. Para nós finalizarmos o nosso programa de hoje, eu quero dizer que vamos bater muito ainda nas questões dos respiradores. A sociedade catarinense ainda quer uma resposta. Não, obviamente o governador não vai passar por um processo de impeachment, vão anular essa questão, ele não vai ser acusado, né, não vai sofrer impeachment, mas a sociedade vai querer uma resposta do dinheiro dos respiradores e o que será feito ou em termos de punição aos envolvidos. E também em Lages vamos cobrar pelo menos 2 coisas, não só do governo, mas também do município. A ativação completa do Hospital Teresa Ramos, da nova ala, e também da retomada de voos regulares aqui na Serra Catarinense, que nesse ponto ainda nós estamos perdendo e longe para vários municípios do mesmo porte do estado de Santa Catarina. E a inoperância, basicamente, ou a inatividade dos nossos líderes empresariais e políticos é o que tem imperado. E nós da imprensa vamos começar a bater fortemente para dar uma movida nessas pessoas, para ver se eles acordam nesse sentido, para que possamos ter então estas conquistas aqui na Serra Catarinense e na cidade de Lages. É isso, meu irmão Céu. Terminou o tempo. Um grande abraço então para você e a gente volta então com o Tema Livre, se Deus quiser, com uma cara nova, quem sabe, na próxima semana. Um grande abraço e até lá.
A palavra é uma coisa espetacular, né? Depende como você fala uma coisa, pode significar outra. Você fala uma coisa, eu ouço essa coisa e entendo outra coisa. Palavra é um negócio complicado, precisa cuidado como é que nós usamos as palavras e como é que nós interpretamos a palavra de alguém outro. Quer um exemplo? Ver e enxergar. É a mesma coisa ou não é? É quase igual, parece que é a mesma coisa. Talvez não seja. Você enxerga bem? Você vê direitinho ou não? Talvez ver, pelo que eu andei olhando aqui, dando uma xeretada no Wikipedia e tal, ver é uma coisa mais física, enxergar é uma coisa que depende mais da interpretação. Talvez nós estejamos vendo tudo direitinho. Eu coloquei o óculos, corrigi a minha visão, então eu vejo bem, vejo em detalhe, vejo as folhas das árvores, vejo a pessoa lá longe. Mas será que eu enxergo? Qual é a diferença? Enxergar talvez seja uma coisa da interpretação do coração e da mente. Enxergar é muito mais do que ver, é prestar atenção, é interpretar, falar por que aquilo? Por que isso? Por que tal pessoa agia assim? Por que tal assado? Por que eu me senti assim? Por que eu me senti assado? Veja, é diferente de apenas olhar, é olhar e interpretar. Isso talvez seja o bom olhar, isso talvez seja o enxergar. Então a pergunta para você é o seguinte, você vê apenas ou você enxerga? Você tem exercido sua capacidade de interpretar? Você tem usado a sua inteligência além dos seus olhos para compreender as situações e a partir delas agir? Muito melhor enxergar do que apenas ver. Exercite.